Hoje, dia 12 de março, terça-feira, estamos iniciando mais uma edição online do Hora da Notícia. Estou aguardando aqui o contato, estou sem contato com o André Capiberibe no estúdio, tendo um problema aqui no celular. Enquanto isso, a gente se organiza. Eu quero mandar um abraço e agradecer a quem fez ontem. A gente teve dificuldade aqui na internet, fez vários vídeos ontem, na verdade, né? E agradecer a quem compartilhou, como o José Dantas, Edival Filho Ajuda, o Alexandre Viana, Grijalva Costa, Francisco Edivar, o Auriclésio Macedo, Ana Cássia, lá do Mirim, o Hugo Mesquita, o Francisco Crisóstomo, o Carlos Rafael, o Henrique Costa e o Carlos Henrique Souza. Bom dia para o Bené Gomes, Sobral, bom dia para a Cátia Menezes. Tentando contato aqui com o André Capiberibe, acho que está com problema aqui no celular. Bom dia, Michel Mendonça. Continuo te aguardando aqui. Não sei como é que está lá no estúdio. Renato Souza. Bom dia para o Bené Gomes, Sobral, para a Cátia Menezes. André. Chovendo muito. Tentando contato aqui com o André Capiberibe, acho que está com problema aqui no celular. Não, tá ok, o seu celular tá ok. Então, você está no ar ok, Luciano. 6 horas e 6 minutos, me ouve? Não estou me ouvindo. Aqui, rapaz, rádio ao vivo é isso. Rádio ao vivo é isso aí. Pronto, agora sim. Luciano me ouve, 6 horas e 7 minutos. Ok, Luciano? Oi, André. Não estou lhe ouvindo. Tentando restabelecer o contato com o Luciano Watson. Bora ver um cabo aí, Watson, porque realmente não... Eu não estou tendo retorno. Eu sei que você está me ouvindo, mas eu não ouço você. 7 minutos. Estamos apresentando a Hora da Notícia. Ok agora, Luciano? Não, cara, não estou lhe ouvindo. Ok. 6 e 7. Eu acho melhor refazer a ligação. Eu não consigo ouvir você. Eu não consigo ouvir você. Tá bom? Eu não consigo ouvir você. A rápido intervalo. Para a gente restabelecer a ligação. O contato com o Luciano. Rápido intervalo, voltamos já. Teve um problema aqui, não estou conseguindo conversar com ele. Ele me ouve, mas eu não consigo ouvi-lo. Aí fica difícil de conversar, né? Vamos ver se ele liga aqui de novo. Bom dia para o Wellington Pereira, que já está retransmitindo a gente. Nesse momento estamos com um problema técnico aqui. Oi, André. Alô? Agora estou lhe ouvindo. Antes não estava me ouvindo nada. Com hambúrguer, brioche e por aí vai. Ligue para Imac Congelados. 3878. Bom dia para o Victor Martins, bom dia para a Regina Sena. Está me ouvindo bem, André? Especialista em óticas, alô? Joias, relógios. Está me ouvindo bem? Estou lhe ouvindo agora. Baixo, mas estou tendo retorno, pelo menos. Antes não tinha nada. Ah, tá. Bom dia para o André Lima Ramos. Bom dia para o Henrique Costa, que está aqui no Facebook. Facebook está ok aqui, né? Paulo Pinheiro, a Catarina Soares. Ok? Oi, André. Estou lhe ouvindo. Agora é o contrário, né? Antes você não me ouvia. Antes eu não te ouvia, agora eu te... Oi, alô, deixa eu ver se eu coloco aqui o microfone mais perto. Alô? Não, deixa eu ver aqui. Não, o problema é que é no celular, né? Tá me ouvindo bem agora, não? Alô?
Agora estou te ouvindo bem. Melhorou bastante, melhorou bastante. Bom dia, Célio. Bom, aqui, hoje eu vou ter que ficar aqui segurando o celular. Eu queria começar, André, falando sobre esse bom dia para o nosso querido Adson, bom dia para os nossos queridos ouvintes da Rádio Assunção, bom dia para o Renato Abreu. Vocês acabaram de falar sobre a questão aí do Gilmar Mendes, né? Na verdade, assim que surgiu esse pedido, você falou, olha, ela recuou, não houve recuo da Dodge, né? E, na verdade, assim que eu vi o pedido, e conversei isso com alguns amigos, né, advogados, jornalistas, e disse, olha, isso que o Ministério Público está fazendo, isso é a força-tarefa do Ministério Público, da Lava Jato, lá de Curitiba, pedindo mais uma vez a suspeição do Gilmar. Eles não gostam de Gilmar, eles gostam do Fachin. Mas é do nosso arcabouço político. Nós não podemos escolher o juiz, né? Nem a pessoa que está sendo, nem o réu, nem o acusador podem escolher qual juiz vai julgar, né? Porque isso fere a história do direito natural e do princípio do Estado de Direito. Ele sabe que o Fachin sempre concorda com os pedidos dele. O Gilmar, não. Há duas linhas dentro do STF. Uma linha chamada punitivista, que pune, quer prender todo mundo, e uma outra linha garantista, tido como garantista. É bem deixar claro que a garantista é aquela que tem uma dificuldade enorme de mandar alguém para a cadeia. Mas isso é por causa do Gilmar? Não, é nossa Constituição. A nossa Constituição, a Constituição brasileira, que está em vigor, ela é altamente garantista. E se há ali constitucionalistas, pessoas especialistas em Constituição, uma delas se chama Gilmar de Carvalho. A outra se chama Celso de Mello. Os demais ficam atrás em questões de constitucionalismo, em estudos, em alguém que tem tutano para entender. Você pode gostar ou não gostar do Gilmar de Carvalho, pode achar que ele é ou não canalha, pode achar que ele é ou não é corrupto. Isso aí é uma questão que... Mas para você pedir suspeição, ou você fazer uma coisa contra o ministro, você tem que ter bases. E eu achei de uma leviandade grande da força-tarefa. Assim que eu li aquilo dali, eu disse, até conversando com uma amiga dileta, né? Eu disse, olha isso aqui, o Ministério Público não está esperando nenhum efeito jurídico, porque não há base nenhuma legal ali para se dizer que o Gilmar fez alguma coisa errada. Ele faz isso para queimar o juiz, continuar queimando o juiz. Não gosta do juiz, pode ter as convicções, né? Mas o direito não se faz apenas em base de convicções. Você tem que provar, aí sim, com as provas você dá convicção para o juiz. O que é que o Ministério Público fez? Ele fez uma sugestão, ele encaminhou para a Dodge, pedindo que ela encaminhe para o STF, se achar, ele disse assim, para medidas possíveis, providências cabíveis, né? Dizendo, aí encontrou lá no Pezão, no Paulão, né? Encontrou ligações do Aloysio e também do seu advogado para o escritório do Gilmar. O que é que se diz lá do Gilmar? Não tem nenhum diálogo, por exemplo, do Gilmar com eles. Foi colocado lá como prova mensagens de WhatsApp entre o Aloysio Nunes e o ex-ministro Raul Jungmann. E é sempre assim, você falou com o nosso amigo, aí o Ministério Público infere que este amigo seria o Gilmar. Aí, não consegui. Tente outro telefone. Esse telefone infere o Ministério Público que seja do Gilmar, do ministro Gilmar. Lá pela frente, na conversa que tem gravada, na mensagem que tem, com o Aloysio e o seu advogado, Aloysio Nunes e o seu advogado, diz assim, você conseguiu falar com o nosso amigo? Resposta do Aloysio, consegui. Ele foi vago, lento, cuidadoso, não disse muita coisa, por causa das circunstâncias atuais. Quer dizer, essa mensagem gravada e que foi constatada pelo Ministério Público é a favor do Gilmar. Se o Gilmar dissesse, eu vou dar um jeito, né? Pode deixar comigo que eu vou dar um jeito, é claro que seria uma aberração e tinha que ter esse pedido de suspeição. Mas o que diz, o que está lá, eu li o pedido. Eu li o documento todo
do Ministério Público, todas as provas, todas as gravações, todas as conversas que colocaram lá, eu li e fui ver, tentando encontrar qual foi aquilo que o Gilmar fez de errado. Primeiro assim, não tem nenhuma ligação, nenhum WhatsApp, nenhum áudio de conversa entre o Aloysio e o Gilmar. Está muito claro, uma tentativa de encontrar várias vezes, tentando ligar para o Gilmar, não consegue ligar para o Gilmar, depois consegue ligar para o Gilmar, e lá na frente tem uma mensagem dizendo o HC foi deferido. Aí uma exclamação assim, o nosso causídico é foda. Essas são as palavras que estão lá nessa gravação. Eu não sei se o causídico está se referindo ao Gilmar ou ao advogado que conseguiu o habeas corpus. Qualquer que seja, mesmo se referisse ao Gilmar, não há nenhuma prova aí de que o Gilmar fez algum mal feito ou que definiu aquilo por ser amigo. Porque você pode criticar o Gilmar e achar, ele fez isso porque era amigo. Mas aí, senhor Ministério Público, quando a vida venha, aponte o erro jurídico no HC que foi deferido. Aí você aponta assim, o Gilmar errou, tem um erro jurídico aqui, e ele é conhecedor da lei, ele cometeu esse erro, ou cometeu um truque para ajudar um cara que é seu amigo. Mas em nenhum momento o Ministério Público levanta qualquer suspeita em relação a isso daí. Qual seria o erro no HC deferido pelo Gilmar? Não tem uma linha do Ministério Público, a não ser dizendo, olha, ele conversou com o cara, olha, se for botar sob suspeição, qualquer juiz que converse com um advogado, ou mesmo um réu, todo mundo estará sob suspeição. O que é que a Dodge fez? Eu concordo com o Renato, tem nada de medo. Eu também não faria. Eu li a peça do Ministério Público. Seria leviandade da Dodge pedir a suspeição. Então, ela nem levou adiante, porque isso seria levado para o Ministério, para o STF, e o STF ainda iria decidir. Passaria pelo presidente do STF, pelo Toffoli, e depois, se fosse o caso, pelo plenário. Então, como era frágil a peça do Ministério Público, e como desde o início eu imaginei, aquilo não era para surtir nenhum efeito jurídico, aquilo ali era para surtir efeito político na imagem do ministro. Aí fica aí, vem o Carvalhosa, diz que deve ter sido por medo. O Carvalhosa não gosta do Gilmar. E não é porque eu goste ou não gosto dos ministros que eu deva derrubá-los. Eu tenho que apontar qual foi o erro jurídico do senhor Gilmar. Eu concordo com o Renato que não é de bom tom o ministro ficar fazendo essas visitas para lá e para cá, atuando de forma, eu diria, política, né? Eu acho que realmente tem que ser mais recatado. Isso aí é questão de procedimento, mas não é questão de decoro. Não tem aí nada que diga o Gilmar agiu, fez isso aqui contra a lei para ajudar o seu amigo. O Ministério Público não apontou nada. Porque tudo que se fala mal do Gilmar, você vai atrás, está todo fundamentado na lei. Agora, ele sempre foi dessa linha garantista. E é uma linha que é a nossa Constituição. Nós precisamos mudar a Constituição com esse nosso dever, essa sede de achar que tem muita protelação, tem muitos recursos no nosso arcabouço jurídico. Mas é porque isso está na Constituição. Mudemos a Constituição. Enquanto não se mudar, está correto. O cara que é garantista está respaldado pela Constituição para agir assim. Um dos mais especialistas em Constituição lá é ele, né? Por isso mais perigoso, né? Na verdade, assim, vamos lá. Né? Primeiro, assim, não foi exatamente o Bolsonaro que deu a canelada. Ele retuitou e respaldou aquilo que o blog lá, o Mediapart, tinha colocado. Eu vi a nota do Mediapart, né, dizendo que a declaração era falsa, né, se solidarizando com a jornalista. Por que ele está se solidarizando com a jornalista? Porque está sendo vítima de ameaças de morte, segundo ela mesma está dizendo, né? Porque muita gente fica com raiva e, puxa, por que você faz isso contra
o Bolsonaro. Então tem uns doidinhos aí que vai ameaçá-la de morte. Agora, o que eu acho estranho, e o que eu acho super estranho, na verdade, é que o Mediapart, que é um blog progressista, portanto, ideologicamente contra Bolsonaro, abriga lá no seu... Porque lá o blog, eu fui visitar, eu visitei lá o site dele. O site tem, assim, Mediapart, aí tem o estúdio e tem o Le Club. São três coisas grandes que tem lá em cima que você pode acessar. Então, esse clube é como se fosse... Qualquer pessoa pode criar lá dentro um blog e ficar veiculando as coisas lá. O blog foi para o tweet brasileiro, disse em português que as declarações Bolsonaro, patati patatá, eram falsas. E que não faziam parte do Mediapart, mas sim estão lá. Mas hoje mesmo, de manhã, eu fui ao blog e consta lá. Agora, como é que o pessoal do Mediapart declara que aquela informação é falsa e mantém essa informação falsa no seu blog? O Bolsonaro, quando leu, por exemplo, acreditou naquilo que o jornalista francês Jawad Rabi, aquilo que o jornalista francês Jawad Rabi publicou no site Mediaport, fazendo críticas à jornalista brasileira Constança, do Estadão, dizendo que ela estava fazendo de propósito, que tinha isso, ela achava que tinha que ter repercussão, aquilo tinha que dar impeachment. O que ela pensa, está lá. Seja truncada ou não, não se pode fugir de que ela imaginava que a sua matéria poderia levar ao impeachment. E o jornalista estrangeiro acha muito estranho como é que uma fonte não oficial, numa matéria não pública, é repassada para jornalistas. Ele questiona isso lá, questiona algumas vezes. Né? Mas como é que é? É pública? Ele diz, não é pública, mas é oficial, é real. Eu tenho as minhas fontes dizem isso. Aí ele pergunta, mas por que só agora? Se tem há mais de um ano isso, só depois, para ele não tomar posse, para arranjar um impeachment. E ela diz que isso vai estar arruinando o Bolsonaro. Na visão dela, estaria arruinando o Bolsonaro. Não arruinou. Então, quando o Bolsonaro postou, ele postou achando que o jornalista francês foi de boa fé. E aquilo é o que ele pensa também, e muitos de nós pensamos. Por exemplo, o Renato diz muito isso daí. A Folha de São Paulo publicou 5 matérias que nós consideramos fake news, porque não estava baseado em nada, a não ser numa denúncia dos próprios opositores do Bolsonaro, de que empresários haveriam impulsionado fake news no WhatsApp. Até hoje não teve um documento qualquer que respaldasse essas 5 matérias. Essa matéria foi, pela própria Folha, né, foi premiada, que a Folha faz uma premiação interna. Então a Folha, além de não reconhecer o erro, ainda premiou a matéria, que muitos de nós consideramos fake news. Então, na hora que o Bolsonaro vem contra a imprensa, aí tem essa grita enorme. Mas o que eu volto a dizer, o Bolsonaro se baseou naquilo que está lá postado no site do Mediaport. O Mediaport vem, aí o Mediaport tem informação. Ele está dizendo isso. Olha, essa informação é falsa. Agora eu pergunto, André, e deixa a reflexão para os queridos ouvintes. Você é dono de um site jornalístico, um site que trabalha com informação, com credibilidade. Você vem para o Twitter e diz que uma informação publicada no seu site é falsa, e você mantém essa informação falsa no seu site, o que é que você quer com isso? Até agora de manhã, eu visitei o site e está lá postado o Valapress, é o título. É para onde vai a imprensa? O Valapress. Está lá. É uma matéria, só que é num blog. É num blog abrigado dentro do site. Tá certo? Portanto, mas assim, ó, no próprio blog e em todos os artigos, por exemplo, se você vai lá no Reinaldo Azevedo, que é hospedado no UOL, lá embaixo tem uma taxa dizendo, tá? Não reflete necessariamente a opinião do site. Mas veja bem, se o UOL, olha, vamos trazer o site para o brasileiro, digamos que o Reinaldo Azevedo, ok? O Reinaldo Azevedo colocasse uma informação falsa no seu blog.
Digamos que fosse uma informação falsa sobre um jornalista. Aí, digamos que fosse o Camilo, vamos trazer para cá o Camilo, tá? O Reinaldo desse uma informação falsa sobre o Camilo e que ele queria mesmo, não sei o quê, e o Camilo publicasse isso. Aí o UOL vem e diz, olha, aquela informação que o Camilo se baseou do Reinaldo Azevedo é falsa. Agora, como é que o UOL, sabendo que essa notícia é falsa, mantém no seu site? É uma questão de ética, até. Uma coisa é uma opinião, André. Eu posso dizer que o céu é azul, é assim, é assado, eu gosto disso, daquilo, não tem uma opinião. Mas contra fatos, você não pode. Você não pode chegar e publicar fake news dentro do seu site. E uma coisa é você ser enganado pelo autor. Tá certo? Você tem o seu site, né? Talvez você não tenha como auditoria monitorar tudo isso, e um sujeito coloca uma informação falsa dentro do seu site. Você, André, é dono de um site jornalístico e abre o seu site para quem quiser publicar lá, fazer blogs, criar blogs e fazer interações com os seus ouvintes. É uma forma que o site aproveita também para crescer em audiência e crescer em credibilidade. Aí, André, você vê lá que existe uma notícia que é falsa. Você sabe, se o Mediaport vem para o Twitter e diz que a notícia é falsa, ele tem a obrigação moral, ética, de retirar essa notícia falsa e ainda dar uma repreensão para aquele blogueiro. Tipo assim, não coloque mais isso não. Mas não, eu fui lá, não tem nada, nem tem lá a matéria do blog do jornalista, Ramil Jadá, e não tem uma linha, a não ser aquela de dizer que não reflete, não tem nada a ver com uma redação do Mediaport. Aquilo é um blog de leitores. Assim como eu posso abrir um blog no UOL. Compreendeu? Então, se você sabe que é falsa, por que você mantém essa informação lá? Pois não. Certamente, né? Certamente. Não, eu vi essa expressão sua, mas onde está a calúnia? Não, mas você leu o tweet dele? O Twitter não diz isso, está dizendo que tem uma campanha, né, da imprensa. E que, você tem um Twitter que pudesse ler? Eu não vi ali a calúnia. Ele fez uma interpretação em cima de uma notícia que foi publicada. É como o Renato diz aqui: olha, a Folha está fazendo um péssimo jornalismo. Isso não é calúnia, tá certo? A Folha está fazendo um jornalismo e que deixa a desejar aos manuais da escola jornalística. Isso não é calúnia, isso é uma interpretação. Ele fez uma opinião interpretativa de que a jornalista teria interesse em arruinar Bolsonaro, teria interesse em fazer aquilo dali para mexer contra o governo. Muita gente diz isso, o Trump diz isso o tempo todo lá nos Estados Unidos. Isso não é calúnia, senão ela teria uma ação rapidamente contra ele, tá? Está no campo da opinião ainda.
Olha, a internet, hoje essa palavra da moda é uma era disruptiva, né? Está rompendo paradigmas. E muita gente, às vezes a gente critica, e eu vejo muitos amigos criticando. Ah, o Bolsonaro não deve tuitar. Ah, o Bolsonaro, isso pega mal contra ele. Eu acho que a gente precisa compreender melhor essa nova... A gente está olhando para trás, né? A internet trouxe coisas novas. Eu estou lendo um livro maravilhoso, se chama Ganhar de Lavada, é do Scott Adams. O cara faz umas tirinhas do Dilbert, nos Estados Unidos, fazia livros sobre o mundo corporativo, né? Ganhou muito dinheiro com isso daí. E foi um cara que previu. Lá, quando todo mundo dizia que o Trump não ia ganhar, tinha um dos grandes estatísticos, desses que são vaticinadores, profetas, né, dos números, diziam que o Bolsonaro tinha apenas 2% de chance de ganhar. Quando ele disse isso, o Scott Adams, no seu blog lá, que depois, agora ele está transformando em livro, e é bom que esse livro, né, Ganhar de Lavada, eu estou mostrando aqui no Facebook, tá, André? Ele diz que o Trump ele fez a brincadeira, ele exagera, até para mostrar como é que está a comunicação hoje, no exagero. Ele diz que o Trump tem 98% de chance de ganhar. E o Trump ganhou. E ele vem, o subtítulo do livro o título é Ganhar de Lavada, e o subtítulo é assim, Persuasão em um mundo onde os fatos não importam. Porque, por exemplo, nesse caso do Bolsonaro, do vídeo do Bolsonaro, né? Que está muito parecido com o Trump, né? O vídeo do Bolsonaro, aquele vídeo obsceno, os jornalistas todos, esse pessoal que costuma olhar a comunicação com os olhos de antigamente, disseram isso é péssimo, né? Aí vão para a internet e dizem, olha aqui, quanta coisa negativa. O que ele está dizendo nesse livro é o que fica. Não é que o Bolsonaro fez uma coisa ruim. O que fica é que o presidente Bolsonaro, chamou a atenção, alertou para essa depravação que está acontecendo no dia a dia, para essa inversão de valores. Agora mesmo, nesse caso aqui, o site disse que é falso, não sei o quê. O que fica, na verdade, é que a imprensa realmente tem um interesse, nenhuma imprensa é neutra, e fica, mesmo que nas falas truncadas, fica deixando claro o entusiasmo da repórter com a matéria. Nossa, isso é uma matéria que pode derrubar o presidente. Então, já olha... Ela, por exemplo, não questiona por que o COAF... O foco é assim, o presidente, né? O Fábio Queiroz, o Flávio Bolsonaro, isso pode derrubar, pode dar impeachment. Olha só a visão que a Constância teve. Ela fez uma matéria, a matéria é sobre o filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, sobre um evento anterior, tanto à eleição do Flávio, quanto à eleição do pai Bolsonaro. Como é que essa matéria, André, poderia descambar no impeachment, se eu só posso dar um impeachment de um presidente em algum mal feito que ele tenha praticado durante o mandato? No último impeachment da Dilma, por exemplo, a OAB e também a Janaína pediu do mandato anterior. Quer dizer, nem do mandato anterior, o Cunha não deixou, não pode, porque a Constituição diz que o impeachment é só daquele mandato. Então, o presidente Bolsonaro nem tinha ainda começado o seu mandato, e essa moça já estava falando de impeachment. Compreendeu? Está lá, pode ser truncado ou não, pode ter truncagem ou não, a palavra lá, ela está entusiasmada, achando que aquela matéria dela poderia levar ao impeachment do presidente, o que é uma aberração. Só se pode ter... Veja só, o fato é sobre o filho do Bolsonaro. Tudo bem que ali tinha um cheque que entrou na conta da primeira-dama. Até então não era primeira-dama. Ele era deputado, o Bolsonaro, na época. E é fato anterior ao seu mandato. Ele nem tinha ainda tomado posse. O impeachment, volto a dizer, só pode acontecer o impeachment em algum mal feito praticado durante o mandato. Então, como é que uma jornalista do Estadão, credenciada,
que tem fontes como essa que recebe do COAF, só para ela, e ela achar que esse, digamos, crime poderia incorrer no impeachment do presidente. Ela se entusiasmou com a matéria, achou que aquilo ali poderia arruinar a vida do Bolsonaro e levar ao impeachment. Não poderia jamais. Então fica nisso assim, ela estava empolgada que poderia levar ao impeachment, que fica isso daí, que a imprensa realmente tem um lado, e que essa imprensa que durante a campanha toda se postou contra Bolsonaro, 98% da imprensa estava contra Bolsonaro, era visível. Bolsonaro tinha só 8 segundos na televisão, então foi nas mídias sociais. Então, esses tweets do Bolsonaro, eu concordo com o Renato, ele tem que falar e tem falado, mas ele tem que manter a comunicação com o seu público, este público que, pelas vias sociais, o conheceu suas ideias, abraçou essas ideias e o elegeu. Concordo que ele tem que fazer mais coisa da Previdência, patati patatá, mas não pode perder esse contato com o seu público. E como diz hoje a Joyce Hasselman, da Folha de São Paulo, está dizendo, vai chegar a hora em que o presidente vai baixar o tom. Nesse momento, ainda há uma coisa muito aguerrida da imprensa contra o Bolsonaro, e ele contra-ataca. Não é um ataque à imprensa, ele faz um contra-ataque, ele é muito atacado pela imprensa. No caso dos laranjas, por exemplo, o laranjal é repleto em todos os partidos. Mas o que fica, e aí também é outra coisa, né? O que ficou e que estava nos carnavais da vida é que o laranja é o PSL, é o partido do Bolsonaro. Faz parte? Não, faz parte. Não, não faz parte. A diferença é que o Bolsonaro reage. Reage. E reage nas suas mídias sociais. Ele diz assim, a imprensa tem um grande poder. Faça você, grande imprensa, o que você quiser. Em nenhum momento o Bolsonaro está dizendo, eu vou fechar a Folha de São Paulo, eu vou fazer não sei o quê. Não. Ele está usando também, olha, estão dizendo uma coisa lá e aqui eu estou dizendo a minha versão. É a forma como se tem de contra-atacar a mídia, a extrema imprensa, como diz o Carlos Bolsonaro. Porque eles sempre dizem lá o que eles querem, manipulam como eles querem e acabou-se. Eu acabei de citar para você. Houve 5 matérias que a gente considera fake news, sobre fake news da Folha de São Paulo, que nenhum outro jornal embarcou, só a Folha de São Paulo deu isso daí, e até hoje a Folha não apresentou nenhum documento e nem se retratou. Está lá como que... E ainda muita gente diz que o Bolsonaro se elegeu por causa da fake news, né? O que é uma grande fake news. Vi, sinal de que o Olavo de Carvalho mostrou que tem prestígio e estava certo em algumas razões, né? Então, o coronel aviador, eu disse ontem que era do Exército, é um erro, né? Ele é da Força Aérea, né? Esse coronel aviador estava lá como que blindando. O que ficou muito ruim para o ministro é que dá uma ideia de que é um fantoche, né? Que é um cara que estava sendo levado ora por uma corrente, ora por outra corrente. Ele tem que ter mais... Você disse que faltava hombridade, eu acho que nesse sentido, né, de ser mais homem, né? Ele tinha que ser mais homem mesmo, para dizer, puxa, eu fui colocado aqui, as minhas ideias são essas, eu acho que fui trazido para cá por causa dessas ideias, senão, pego o meu boné e vou embora. Mas o pessoal gosta muito do poder, né? É. Aí é o grande intelectual. Aliás, o Olavo disse isso, né? Olha, eu não influencio o Vélez, ao contrário, eu fui influenciado pelo Vélez, porque eu li e conheci a sua obra. Eu não penso nada do Vélez, né? Mas o Olavo disse isso em prol dele, né? Mas foi também... Houve muitos erros no início desse Ministério da Educação. O negócio do edital, o negócio de livros sem referências, né? Um negócio muito estranho, né? Aí depois começaram a colocar a gente, por causa dos erros, começaram a trazer tucanos, né? Então a parte ideológica do governo, os ideólogos, não pode estar aqui. Um cara, por mais técnico que ele seja, ele é um cara que, e como vai dar uma linha, né? Ideária, né, ideológica, né, esse cara não tem que estar aqui. Se fosse uma coisa eminentemente técnica, né, um planejamento de ações e tal, vá lá, mas é uma coisa que vai direcionar exatamente numa área em que esses ideólogos dizem que houve uma revolução aí gramsciana, né, para tomar os corações e mentes da sociedade, colocando os seus valores, né,
os valores do politicamente correto, esses valores de ideologia de gênero. Então, eles acham que há aí uma guerra a ser feita, né? Um contra-ataque. Eles acham que houve uma guerra cultural, né? Vencida pelas esquerdas e que teria que ter uma contra-revolução em relação a isso daí. Está certo ou não está? Não sei, mas você tem que ter uma medida, tem que ter um norte. Você não pode estar uma hora indo para um lado, outra hora indo para outro, né? É, pois é, já estava na hora, né, de a polícia dar uma resposta para isso daí. O que tem que fazer é solucionar o caso, trazer os culpados, levá-los ao tribunal, condená-los e puni-los. É isso que tem que ser feito, né? E não simplesmente virar o Marte, porque passa um ano sem resolução. Tem que resolver. Culpem, põe a culpa lá, mostre, prove, condene e puna-os. Isso é que o Brasil tem que fazer, né? Nossa solidariedade sempre às vítimas, claro, né? E o Brasil tem que dar uma resposta. Milícias, agora tem aquela curiosidade que eu já falei, né? As milícias prosperam ali dentro das escolas de samba, são muitas delas apoiadores das escolas de samba, são muitos deles até segurança dos donos de escola de samba, e está aí as escolas de samba enaltecendo a Marielle. É uma ironia, né? Porque, na verdade, como você está dizendo, parece mesmo, tudo leva a crer, que foi a milícia a responsável pela morte da Marielle e por tantos outros crimes no Rio de Janeiro. Muita gente achou legal a milícia no início, mas tudo que está fora da lei é um perigo, porque começa a exacerbar, daqui a pouco, né? Aí acontece isso. Eles são o Estado, né? Eles não podem tomar uma entidade paraestatal, uma entidade parajurídica. Ela vai lá, ela mesma condena, ela mesma mata, né? Ela mesma executa, né? Execução literal, matou a vereadora. É morte, é um crime contra a democracia, porque estava mexendo lá nos deveres, nos direitos lá dos milicianos. Tem que punir e tem que acabar com essa praga de milícia. Deixa eu dar um bom dia para a dona Jandira do Carmo, a Fransquinha Cunha, o Ariclécio Macedo, o Elísio Xavier e o William Moreira, que está sempre dando contato conosco, dizendo que o Washington, só que não foi o Washington Post, foi o Washington Times, também está concordando lá com essa história da mídia brasileira contra o Bolsonaro. Pois não, né, André? Pois é estranho, né? Porque não é só. Porque esse avião tinha sido entregue em novembro. Assim, imagina-se que seja uma coisa muito segura, né? E acontece isso, né? As ações da Gol, não, as ações da Boeing, né? Da Gol também. Ah, sim, porque a Gol, as aeronaves, a Gol comprou várias aeronaves da Boeing, né? É lamentável, mas a segurança nossa tem que estar, né? Em primeiro lugar, a segurança. E é como você diz, ela tem que fazer isso daí e depois tentar se recompor, né? Olha, quais são as aeronaves que nós temos. E engraçado, assim, a ironia que eu acho, André, é que às vezes até são as mais seguras, né? Dentro, talvez, do repertório dela, talvez as mais seguras sejam essas aeronaves. Mas é porque um negócio desse ainda não foi explicado, enquanto não se explique,
né? Enquanto não se investigue de qual foi a causa da queda desse avião. O avião decola e 5 minutos depois já está no chão, matando todo mundo, né? Tem que antes explicar o que é isso daí e deixar em terra esses aviões, né? Olha, será que é um problema nesses aviões ou o problema foi outro? O que é que aconteceu? A primeira coisa tem que investigar e esclarecer. Enquanto não tem esse esclarecimento, a segurança em primeiro lugar, né? A gente tem muito medo de avião. Cada vez mais seguras, né? Isso se for constatado que o problema foi humano, né? Se for uma falha humana, né? Como é que pode, né? É um regime deteriorado, né, André? Completa deterioração. Deixa eu dar um bom dia para o João Mereré, que quem acessou o WhatsApp 9616-1470, para o João Mereré do Trairi, o Elias de Sobral, o Odair de São Paulo, o Marcelo Reis de Minas Gerais, o Francisco Ludilberto, o Simão Oliveira. Um grande abraço para vocês. Essa questão da Venezuela, já está acho que no 5º dia de apagão. Isso é completa incompetência, é a deterioração, é a podridão, é o regime apodrecendo. A economia já foi para o beleléu, então não tem investimento nessa área. Então, uma hora tudo vai abaixo. Tudo vai abaixo, André. Se não tem investimento, se não tem dinheiro, o petróleo foi abaixo. Outro dia eu li uma reportagem sobre, lá como aqui, né, os petroleiros de lá são muito bem pagos. Mas hoje, mesmo esses caras que são a casta, que são os mais bem pagos, o seu salário não dá para comprar uma semana de supermercado. Supermercado. Não estou falando das outras coisas, da saúde, do lazer, né? da educação, que tem que ter. Supermercado. A inflação horrorosa, mais de 1 milhão%. É insustentável esse regime. E a única coisa que o Maduro, a incompetência do Maduro faz, e que é próprio dos incompetentes, é dizer que a culpa é dos outros. E que muita gente no Brasil vai nessa. Eu vi um padre que chegou do lado de Cuba. Ah, mas é porque as sanções econômicas dos Estados Unidos, olha, as sanções podem ter agravado, né? E é assim que tenta fazer, assim como não pode chegar lá e derrubar com tanques e aviões e bombas, age no torniquete econômico. Então, é um país, é um regime que degringolou, não tem mais saída. Não tem mais saída. Você diz que a outra está radicalizando, para dizer que aos Estados Unidos a população não acredita mais. 3,5 milhões de pessoas fugiam da fome e da miséria. Não é nem só da ditadura, do sofrimento que tenha, digamos, da rigidez do regime, não. É de fome mesmo. É da questão econômica. É um regime incompetente. Além de uma ditadura, porque está se mantendo no poder de forma fraudulenta. Então, combinam-se aí os dois fatores explosivos para uma nação. Uma economia aos frangalhos e alguém que se mantém no poder de forma fraudulenta apenas pelas Forças Armadas. O que corrobora aquilo que o Bolsonaro disse e que a moçada quis dizer que não e tal,
que quando as Forças Armadas não estão comprometidas com a democracia, portanto, a democracia depende muito das Forças Armadas. Se essas Forças Armadas não estivessem dando apoio a esse ditador na Venezuela, há muito já teria sido resolvido esse problema e hoje, em vez de estar lamentando, estaria reunindo os cacos ali, né, tentando ressurgir das cinzas, né, procurando apoio internacional para reerguer o país. Enquanto isso, nós vemos cada vez mais abaixo, já não tem mais abismo, a Venezuela se acabou. Então, que hora isso o povo vai tomar esse poder? Então, isso vai radicalizar. Isso, se o Maduro não sair, eu concordo com esse seu temor, com você. Eu comungo desse temor. Vai ter sangue. Porque, do outro lado, o Guaidó está já chamando manifestações para ver se ele sai, para ver se ele cai, porque é urgente que o Maduro saia do poder. É urgente que haja, não é que o Guaidó tem que chegar ao poder, não. É urgente que haja novas eleições, que haja um pacto de todo o país para dizer, nós erramos, está tudo errado mesmo, nós estamos na economia aos frangalhos, vamos tentar se unir naquilo que tem de democracia. Vamos tentar umas eleições livres, que aí o novo governo, legitimado pelo voto, sem fraudes, possa unir o país, né? Porque há também, lá tem muita gente lá, tem muitas milícias lá, né? Há uma desunião total. Hoje, se for tentar resolver, vai para uma guerra civil. Mas se você acreditar na democracia e chamar para a união, chamar os votos, esse governo legítimo pode tentar fazer uma união nacional e pedir ajuda internacional para tentar reerguer o país. Só tem essa saída para a Venezuela. O resto é buraco, buraco, buraco. Pois é, eu acho assim, de toda essa crise aí, já havia uma leva tinha sido demitido, uma outra leva tinha sido passado por um campo para outro. E é como eu fiz essa análise, né? É que você tem que ter o que você chamou de falta de hombridade, né? É que tem que ter, assim, ali parece que ele virou um fantoche. Ora, se o ministro é fantoche, ele não pode continuar no cargo, André. Não pode, como é que ele vai continuar? Tudo agora dele, na educação, é numa área muito sensível. É brasileiro naturalizado, é da Colômbia, né? É um intelectual, é um professor, não deve dominar muito bem a língua brasileira, né? Domina o espanhol, certamente, né? Mas tudo bem. Agora, um cara numa área sensível, como é da educação, e comete no início, né? Onde você tenta, olha, a novidade, o que é que nós vamos trazer na educação? Nós que havíamos tanto criticado essa educação que era dada e está errado, né? Aliás, eu vejo aí muita gente criticando. Porque o Bolsonaro disse aí que o Brasil gasta muito, né, com a educação. E gasta mesmo. Gasta mal, mas gasta muito. Em termos de PIB, em termos per capita de custo por aluno, o Brasil está alinhado com os países lá em cima. Aí, quando você vai para os testes, o país está na rabeira. Veja bem, em termos de investimento, de grana que o país investe para os seus alunos, nós estamos alinhados com os países de primeira linha, com os países desenvolvidos. Aí, quando nós fazemos um teste junto com esses meninos dos países desenvolvidos, nós ficamos na rabeira, lá atrás, nos últimos. Não gasta mal. O problema é que gasta mal. Gasta muito, mas gasta mal. Então, nós queríamos o quê? Não basta você fazer esse diagnóstico. O que nós queríamos agora do ministro é dizer: nós estávamos gastando mal e vamos gastar bem agora. Isso é o discurso. Aí você tem que dizer, como é que nós vamos gastar bem? Né?
Mas não, fica nessa brincadeirinha para lá e para cá, uma guerrinha dentro, uma guerrinha de poder entre seus assessores. Então, como eu concordo com você, esse ministro é difícil de ficar de pé. Não por causa de roubalheiras, não por causa de irregularidades, mas eu acho que por falta de vocação administrativa. Ele não soube, ele pode ser o maior intelectual, ele pode ter a maior boa vontade, mas o Ministério da Educação é complexo. Não é um ministério muito simples, não. É um ministério muito complexo. O último grande ministro foi lá o do FHC, o Paulo Renato, né? Aquele administrou muito bem o ministério. Então, tem que ter também uma vocação de executivo, não só de intelectual. Não estou aqui falando nada sobre o pendor intelectual do ministro. Pode ser um grande intelectual, mas como executivo, ele está mal. E a mensagem que está passando é de fantoche. Uma hora ele vai para os olavistas, né, para os olavetes, outra hora vai para outra área, numa área, né, que é da educação, muito sensível, e que o país todo está querendo um norte, né? Um norteamento. Para onde vai a educação brasileira? O que é preciso fazer na educação brasileira para que os meninos realmente saiam das escolas sabendo? Hoje nós vivemos uma praga chamada analfabetismo escolar. Os pais acham que os filhos vão para a escola e ficam sabendo e não sabem, não saem de lá sem saber se quer fazer as operações básicas de matemática, sem saber o básico de que se espera naquele ano que ele está estudando. Isso é uma praga. Que futuro tem um país cuja educação é desse jeito, André? Grande abraço, amigo. Um dia bastante proveitoso para os nossos ouvintes e até amanhã, com a graça de Deus.